Boa noite, gente. Então, dando continuidade àquele primeiro vídeo da gente sobre os pressupostos, objetivos de validade do negócio jurídico, já tendo dado aquela continuidade de ter visto elementos de existência, davam pressupostos objetivos, foram na aula passada. Pressupostos objetivos, a gente já viu aí a questão de ter objeto idôneo, lícito, possível, determinado, determinável, e aí a gente seguiu aí para a questão da forma ou solenidade. E aí a gente localizou que a maioria dos negócios jurídicos é informal, né? Basta o consenso, é o princípio do consensualismo, afirmado no 107, 425. E a gente localizou que, no entanto, para alguns negócios, né, não é permitido qualquer tipo de cláusula. Então, tem algumas cláusulas que são definidas como proibidas, né? Então, a gente vê aí o 39, 51 do CDC falando de algumas cláusulas proibidas, algumas formalidades proibidas. E, inversamente, e também gerando a questão da nulidade, a questão de ter formalidade definida em lei, determinada em lei. A gente deu o exemplo já do casamento, a gente estava falando aí do exemplo da compra e venda de bem imóvel, bastar a tradição, né, 1267, mas para bem imóvel ter regra específica de formalidade, uma formalidade inclusive complexa, em duas fases. O 108 diz: temos que ter escritura pública para vender um imóvel, e depois da escritura pública no cartório civil tem um outro ato de transferência de propriedade, que é o registro, no RGI, o Registro Geral de Imóveis. Então são duplo auto. Você tem o duplo ato de formalidade, solenidade, porque tem que ter escritura pública, e um outro ato de registro, ok? Isso vai estar descrito detalhadamente em alguns dispositivos do Código Civil. Vamos fazer referência aí ao 108 do Código Civil, o 215, o 1227, o 1245 do Código Civil. E, além disso, é importante levar em consideração, na Lei de Registro Público, o artigo 167, 168 e 172 da Lei 6.015/73, Lei de Registros Públicos. Beleza? Então, o que a gente vai ter? O 108 diz: contrato de compra e venda de imóvel. Ele afirma a formalidade da compra e venda de imóvel, dizendo o seguinte: para imóveis com valor superior a 30 salários mínimos, dupla formalidade, escritura pública e registro. Para imóveis com valor inferior a 30 salários mínimos, no entanto, ele reconhece uma formalidade simplificada. Ele reconhece que pode dispensar-se a escritura pública, ela passa a ser facultativa. Pode ter, mas pode não ter, e será válido mesmo assim, mas continua sendo compra e venda de imóvel formal. Por quê? Porque mesmo que dispensada a primeira formalidade de escritura pública, porque o imóvel tem valor inferior a 30 salários mínimos, é mantida a outra formalidade, a do registro no RGI. Então, compra e venda de imóvel é evidenciado aí na lei que é um contrato formal ou solene, e a falta de formalidade gera invalidade desse negócio, tá? Tem outra possibilidade da formalidade como requisito de validade está sendo exigido? De novo, vou reafirmar. 107, 425. Não é o comum, mas comum é que os negócios são informais, consensuais. Mas a formalidade, quando exigida em lei e eu não cumprir, gera nulidade. E também pode gerar nulidade uma formalidade que, não, embora não descrita em lei, foi prevista por escolha das partes, vontade das partes. É o que vai nos afirmar o artigo 109 do Código Civil. Então, as partes podem determinar, e isso vai acontecer muitas vezes até em contrato de compra e venda de bem móvel, em especial quando o bem móvel tem grande valor. Então, exemplo, compra e venda de obra de arte, compra e venda de animal de raça, né, campeão de categoria, cujo valor muitas vezes ultrapassa até da fazenda inteira, né? Podem as partes, embora a regra geral da lei do Código Civil, basta entrega, basta tradição, já valeu o contrato, eles podem estabelecer entre eles, combinar uma cláusula de não valer sem escritura pública. Ao fazer isso, eles determinaram, por outras palavras, que a formalidade, embora não exigida na lei da escritura pública, passou a ser requisito de validade daquele fechamento, daquele contrato, daquele acordo, daquele negócio jurídico. Portanto, se faltar a formalidade, também aqui o negócio é nulo. Então, a falta de formalidade é a falta de formalidade prevista em lei, 104, lá do inciso 3º, ou prevista pela escolha das partes, 109 do Código Civil. Ok? Então, vamos seguir? Falta aí um requisito de validade do negócio, que é a nossa segunda metade, o nosso segundo degrau lá da escada pontiana, o segundo degrau de validade. Primeiro degrau, a gente falou da existência, segundo degrau, a validade.
Nesse segundo degrau da validade, a gente diz que tem no Código Civil duas partes tratando dele. Pressupostos gerais, que a gente encerrou agora há pouco, né? São os pressupostos gerais da capacidade, legitimidade das partes, os dois significados, idoneidade do objeto, os três atributos, e formalidade e solenidade quando prevista na lei. Passados os pressupostos gerais que estão no 104, sua maioria, suas consequências no 66, no 71 e no 78, a gente tem uma outra parte do código que também trata de validade do negócio. Trata de validade do negócio quando se trata de outro elemento que é necessário para que o negócio exista, a vontade. E a mesma coisa que a gente falou de partes e objeto, aqui também a vontade tem que ter alguns atributos, alguns adjetivos para ser válida. A vontade tem que ser considerada devidamente manifestada. A primeira coisa que a vontade tem que ser. E aí, o devidamente manifestada parece estranho, né? Porque a gente pensa, a gente acabou de ver a questão da formalidade, né? Bastava o consenso, acordo de vontade. Ele pode ser por escrito, pode ser verbal, e a gente até falou da possibilidade da formalidade do consenso estabelecido de maneira gestual, né? O sujeito que entrou no ônibus, pagou a passagem, passou pela catraca, contrato de transporte firmado. Mas é possível que a vontade seja considerada manifestada porque a lei permite isso, ou porque é da costume comercial daquele tipo de contrato isso acontecer, o mero silêncio, a inércia da pessoa ser considerado aceitação, manifestação de vontade. Onde é que está expresso isso na lei? 111 e o 432 do Código Civil reconhecem que um contrato pode ser considerado firmado por vontade tácita, pelo silêncio ou inércia da parte. Embora o 111 e o 432 façam referência que isso é uma situação especial, que depende de previsão legal ou ser caso de costume continuado daquela relação negocial. Vou dar alguns exemplos da lei. Tá? Contrato de locação imobiliária, é muito comum isso acontecer, porque um contrato de locação imobiliária residencial ou não residencial, de loja, de comércio, pode acontecer de as partes, locador e locatário, terem firmado um contrato por escrito. É o chamado contrato por prazo determinado. E esgotado esse prazo, as partes, por inércia, permanecem contratadas. A gente fala, inclusive, popularmente, que houve uma prorrogação da locação imobiliária por prazo determinado. O mais correto, inclusive, era dizer, e é o que a lei afirma, é que houve uma prorrogação das condições contratuais, mas agora é um novo contrato de locação. É um contrato de locação imobiliária por prazo indeterminado. E onde é que houve a convenção, o acordo das partes para continuidade, ou prorrogação, ou novo contrato por prazo determinado de locação? Não houve manifestação expressa. É definição de lei, em que a inércia das partes, locador, impedir a retomada do imóvel, locatário e não pedir para sair, e portanto extinguir o contrato, faz com que se prorrogue a relação do prazo determinado, nas suas condições ordinárias, valor do aluguel, valor de atualização, periodicidade do aluguel. Tudo isso é prorrogado por prazo agora indeterminado. Na verdade, é um novo contrato de locação por prazo determinado. Isso aparece no residencial 46, 47 e até no contrato de locação por temporada pode acontecer, 50, da lei de inquilinato, lei 8245/91, mas também aparece na locação não residencial, até não residencial pode acontecer isso. Locação da loja, que foi por prazo determinado de 5 anos, ninguém pediu de volta, ninguém quis entregar, permanece prorrogadas as condições do contrato de prazo determinado, agora num novo contrato com prazo determinado. É o artigo 56, parágrafo único da lei de inquilinato, lei 8245. Ou seja, a gente tem um novo contrato por prazo determinado, locatício, residencial ou não residencial, definido por lei, pela inércia das partes. Outra figura, doação. O 539 do Código Civil afirma que o doador, ao entregar um bem de presente ao donatário, é o contrato de doação, a entrega de um presente, pode estabelecer um prazo para que ele recuse. E esgotado esse prazo, se presumir uma aceitação. Novamente, uma referência legislativa de uma vontade manifestada ou presumida manifestada pela não expressão, pela inércia, pela não recusa definida no prazo. Ok? Esse contrato, por silêncio, por vontade não manifestada expressamente, é regulamentado aí em 111.432 de maneira geral e aparece pontualmente na lei. A gente viu alguns exemplos aí na doação e locação imobiliária. Mas ele vale para qualquer relação negocial? Não.
quê? No contrato de consumo, qualquer que seja o contrato de consumo, compra, prestação de serviço, empréstimo, aluguel de material, de esqui, o que seja, se é contrato de consumo, se aplica o CDC a 80, 78, 90, a gente tem uma regra própria, que é o artigo 39, inciso 3º, o 39 também, 39, inciso 6º, e o parágrafo único desse mesmo 39. Então, 39, inciso 3º, 6º e o parágrafo único, que vão reconhecer e determinar que em contrato de consumo, qualquer que seja o contrato de consumo, qualquer que seja o seu objeto, entrega de produto ou serviço, se é contrato de consumo, não vale vontade implícita. Só vale vontade expressa. O consumidor tem que declarar aceitação, reconhecer a aceitação. Se não, parágrafo único, a entrega de produto ou serviço sem demanda expressa do consumidor, sem aceitação expressa do consumidor, é considerada amostra grátis. Então, silêncio ou inércia pode ser considerado vontade manifestada e validar o contrato? Pode. 111.432 dão conta disso. E é pontual na lei ou no costume comercial, a gente reconhece algumas situações em que o silêncio ou inércia, a vontade tácita, vale como manifestação de vontade. Mas isso não é regra geral. Contrato de consumo, excepcionalmente, lei especial, só vontade expressa. A vontade tácita não aperfeiçoa, não é válido o negócio jurídico feito por vontade tácita. Exemplo, operador de celular que diz: estamos colocando agora, a partir desse mês, um seguro que lhe será cobrado R$5 aí na conta pelo seguro de furto ou roubo do seu celular. Se você não protestar na conta ou não ligar para o nosso telemarketing, será-lhe cobrado por inércia esse serviço extra. Não pode. É inválido. E aí inválido, inclusive, 2 vezes. Né? Inválido porque não vale vontade tácita, tem que ser expressa a concordância do consumidor. E inválido porque é venda casada, 39 inciso 1º. Né? O serviço era de telefonia, ele está querendo vender um seguro colado. Né? Não pode. Ok? Pode seguir? Vamos lá. A vontade tem, então, que ser manifesta ou considerada manifestada. São situações em que silêncio e inércia vale. Além disto, há uma discussão quanto a que vontade é essa que deve ser reconhecida para aperfeiçoar o negócio. E aí a gente entra num outro critério ou numa outra questão, que é a do paradigma, ou qual é o paradigma de validade do negócio. E aí a gente entra na questão da interpretação da vontade no negócio para verificar se é válido ou inválido o negócio. No Brasil, a gente tem, na verdade, 3 teorias que dizem respeito à interpretação da vontade do negócio, qual o negócio que foi feito. Primeira teoria, a chamada teoria da vontade interna, ou teoria subjetiva, ou popularmente teoria da vontade. É a que pressupõe que a vontade que vale e que aperfeiçoa o negócio, que deve ser considerada no negócio, é a vontade interna, desejada. Ela, em regra, não é adotada. Mas a gente vê a manifestação dela no artigo 110, parte final, quando ele fala em reserva mental conhecida, e no 112 do Código Civil. Segunda teoria, a da vontade externa, também chamada de teoria objetiva ou teoria da declaração. Não é por acaso chamada teoria da declaração. É que o paradigma dela é a vontade não do que eu pensei ou desejei, mas a vontade do que eu declarei, do que eu falei. Onde é que a gente vê a previsão dela? No 110, parte inicial, e no 112 do Código Civil. Terceira teoria, a teoria da conduta. E aí não interessa a vontade interna ou externa, o que interessa é o comportamento das partes no contrato e durante a execução do contrato. É também chamada teoria da primazia da realidade, ou teoria preceptiva, ou teoria da confiança. Tem vários nomes dela, é a teoria mais moderna, é a teoria que tem predisposição no código, prioridade no código às demais teorias. Ela está prevista no 112 e 113 do Código Civil. Mas por que eu falei prioridade para essa teoria em vez de dizer é esta teoria adotada? É porque no Brasil, na verdade, a gente adota as 3 teorias de interpretação de vontade. Na verdade, o que o legislador faz é graduar ou definir em que momento a gente deve adotar cada teoria conforme a circunstância do negócio. Semelhante ao que a gente viu em classificação de bens, o que determina se vale uma regra ou vale outra, na verdade, é a circunstância concreta do negócio. E aí, para entender isso, eu vou dar alguns exemplos de aplicação de cada uma delas. Bom,
no conflito que pode acontecer entre o que eu pensei e o que eu escrevi no contrato, ou o que eu falei que queria. A regra que a gente tem que seguir é o 110, parte inicial. E o 110 diz mais ou menos o seguinte: se a pessoa declara uma coisa e pensa em outra, 110, parte inicial, o contraparte, contratante, a validade da vontade tem que ser a declarada, externada, que foi aquele que tomou ciência. Então, se eu chego e digo, quero comprar o cachorro da raça Husky siberiano, escrevo isso no contrato, quero comprar o cachorro da raça Husky siberiano, mas na verdade eu não queria o Husky, eu queria um Akita, porque são cachorros parecidos, um pouco parecidos. O que o sujeito da pet shop, o sujeito que está me vendendo o cachorro, tem que me entregar é o quê? O que eu declarei, o que eu escrevi, o que eu verbalizei. Porque ele tem que se pautar no que exatamente eu expressei. Essa é a regra geral quando há conflito entre vontade interna e externa. É regra geral porque o 110, parte inicial, o 110 não parou por aí. Tem uma parte final do 110 que completa o raciocínio, que fala o seguinte: no entanto, e aí que vem o problema, aí que vem a exceção, aí que vem a margem de aplicação da vontade interna, da primeira teoria, a teoria subjetiva. No entanto, pode valer a vontade interna se a contraparte tinha como saber da minha reserva mental, tinha como saber que eu queria coisa diversa do que eu manifestava. Aí você fala, pô, o legislador é muito moderno mesmo, ele está prevendo aquele cara que é X-Men, é super-herói, é telepata. Porque convenhamos, como é que ele tem como saber que o contratante declarou que quer Husky e que ele, na verdade, está pensando no Akita? Né? Como é que tem essa possibilidade de acontecer a figura da parte final do 110, reserva mental conhecida? Vamos entender como é que isso aparece na prática e não tem nada a ver com mutante, não tem nada a ver com X-Men. A figura é a seguinte: pode acontecer, em razão de relação jurídica continuada, de ser uma relação continuada, de longa duração, que o erro ou equívoco na minha manifestação de vontade seja perceptível pela minha contraparte contratante. Exemplo: imagine que meu escritório tenha uma conta com uma papelaria que funciona no subsolo do mesmo prédio que eu tenho meu escritório. Tá? Isso é um exemplo concreto, inclusive, já vivido por mim. E, em razão de ter essa conta, normalmente, inclusive, a gente mandava uma nota do escritório dizendo que o escritório precisava de bloco, de papel, caneta nova, e a gente fechava a conta no final do mês, quando fechava também o pagamento de honorários dos nossos clientes, etc. Então facilitava esse meio comercial dessa forma, essa prática comercial. Só que a gente contratou um estagiário novo, e o contratado, não sabendo que a gente, por prática, na impressora da gente já formatado, as petições já eram feitas em formato para papel A4. Ele foi comprar resmas novas, foi pegar para a gente, na verdade, não foi pagar da conta dele, usou papel com timbre do nosso escritório para ir lá no subsolo, na papelaria que a gente tinha essa relação duradoura, e foi comprar resmas novas para a impressora que estava acabando. E na hora de pegar, ele viu na papelaria que tinha uma promoção para resma ofício. Ele, estagiário novo, coitadinho, né? Aquela coisa de estagiário novo, novato, né? Noob, né? Totalmente noob, querendo abafar com o chefe, falou assim: vou economizar o dinheiro dele. E aí, pegou o bloco ofício. O cara da papelaria, vendo o timbre do escritório, o que ele fez? Ele, esperto e malandro, ele viu: olha, desculpa, você é novo no escritório, né? Então, o tipo de papel que eles usam no escritório é bloco A4, não é ofício. Embora mais barato, não é o que ele normalmente usa. Essa relação continuada permite reconhecer que o que o meu estagiário está declarando, expressando querer comprar, resma ofício, não confere com o que realmente queremos, reserva mental conhecida. Entendeu? A reserva mental conhecida não tem nada a ver com telepatia. Outro exemplo de reserva mental conhecida que pode acontecer na prática. O sujeito que, numa relação de consumo, por ter conhecimento técnico, pode atuar considerando a reserva mental conhecida do cliente, do consumidor, que, inclusive, legalmente se presume vulnerável e sem conhecimento técnico. Isso é a aplicação de dois dispositivos do CDC. O 4º inciso 1º do CDC e o 23 do CDC. O 4º inciso 1º fala: consumidor se presume vulnerável. O que ele está dizendo?
não tem um conhecimento técnico muitas vezes específico. E o 23 CDC usa o outro raciocínio, dizendo, já o fornecedor é obrigado a ter um conhecimento técnico. Isso aparece em muitas relações jurídicas de consumidor e aparece a figura da reserva mental muitas vezes nessa situação. Exemplo, o sujeito que vai numa empresa que vende periférico ou software e é um sujeito que trabalha como contador, que trabalha como qualquer outra atividade que não tem esse conhecimento técnico de computador, de periférico de computador. Imagina que ele quer comprar um antivírus e ele explica que o computador dele, até na fala dele, é um Mac. E esse antivírus não é compatível. Ele chega na boca do caixa, explica no balcão, olha, eu quero comprar para o meu computador que tem uma maçã desenhada, esse antivírus. Porque me falaram que esse antivírus é muito potente. O sujeito da loja, ele tem conhecimento técnico, ele deve fazer o quê? Alertar o consumidor por ter conhecimento técnico, que o que ele declara que quer não confere com o que ele realmente deseja. O que ele deseja é um antivírus que funciona no computador dele. O que ele está declarando é querer comprar aquele antivírus que não funciona, aquele software não funciona. Então a gente tem aí uma figura de reserva mental conhecida. Não tem nada a ver com a questão de ser telepata. E tem a ver com qual é a vontade que vale na interpretação do negócio. Perceberam que uma circunstância determina que, embora em regra, o que vale como paradigma de validade de interpretação do negócio é a vontade declarada, mas que, por exceção, 110 parte final, podemos usar o paradigma da vontade interna, a vontade desejada. Perfeito até aí? Mas eu falei que tinha 3 teorias, e a terceira teoria eu disse que era mais moderna e mais utilizada. E aí, para entender ela, a gente tem que entender o que é a teoria preceptiva, o que é a teoria da primazia da realidade, em que momento vai ser aplicado. Bom, a gente acabou de ver que as 2 primeiras teorias vão aparecer em conflito, podendo uma ser aplicada como regra e exceção, quando há conflito entre vontade externa e interna. Em regra, a vontade externa vale mais como paradigma, em exceções, em circunstâncias específicas, a vontade interna que vale como paradigma. Mas pode haver um outro conflito, que tem a ver com vontade, e aí não interessa externo e interno, pode ser as 2 combinadas, versus conduta, comportamento das partes. É um outro conflito de outra natureza. Exemplo, o pai combina com o filho de fazer uma locação de um imóvel para ele. Escreve no contrato que está fazendo uma locação. Mas o filho, por algum momento de relação familiar, deixa de pagar o aluguel e o pai não cobra nada. O filho começa a construir coisas naquele imóvel e o pai não reclama de nada. E o pai deixou de cobrar e está assumindo que o filho vai virar proprietário daquele imóvel. Qual é o negócio jurídico que realmente foi feito? Embora declarado, embora até a vontade inicial desejada interna fosse locação, embora escrito o contrato de locação, vontade declarada fosse locação, a vontade interna e externa determinam a ideia de uma locação. Mas a conduta e comportamento das partes identificam que esse negócio jurídico, na verdade, é um contrato de doação. E qual é o problema dessa relação? É que essa relação, a gente já viu na questão lá daquela aula passada, de legitimidade no sentido de requisito subjetivo, esse tipo de contrato, reconhecido que o comportamento é realmente doação, ele é sujeito a uma declaração de nulidade para os demais descendentes, com base no 544 e 549. E aqui a primazia da realidade, o comportamento das partes, determina essa leitura e a possibilidade de declaração de validade do negócio. Aqui, entre o paradigma de vontade, mesmo que vontade combinada, interna e externa, sendo uma direção, o comportamento conduto das partes foi na outra. E a primazia, pela teoria da primazia da realidade, pela teoria da confiança, ou preceptiva, é da conduta. Ou seja, como é que a gente interpreta contrato para saber qual que é válido e qual que é inválido? Se houver conflito entre conduta e vontade, primazia da conduta. 112, 113 do Código Civil. Se houver conflito entre vontade interna e externa, primazia da vontade externa, 110 parte inicial. Mas, por exceção, pode-se dar primazia à vontade interna, quando configurar a reserva mental conhecida. 110 parte final. Ok? Seguindo aí. A vontade diz que tem que ser considerada manifestada, admite-se implícita em alguns casos, no CDC não. A gente falou que essa vontade tem que ser interpretada corretamente. Tem as 3 teorias e elas, na verdade, são utilizadas de forma
ordenada pelo código, mas de forma complementar. Uma não vai abolir a outra, embora, se a gente estudar o conceito dessas três teorias, vai entender que são mutuamente eliminatórias, né? Porque é uma coisa ou outra. Na verdade, a gente percebe que o legislador optou em adotar as três, misturou as três, mas deu uma definição de primazia de uma para as outras. Ok? Na sequência, a gente também percebe que a vontade, além de manifestada, ela não pode ter vícios. E não ter vícios diz respeito à nossa segunda parte de análise de validade do negócio jurídico, que é a parte do Código Civil que fala dos defeitos